Estamos ao vivo. Então, gente, estamos ao vivo, aqui direto do Sebo X, Praça Tiradentes 9, sala 611. É um cantinho muito especial no Rio, cheio de livros, CDs, LPs, e onde a gente tem feito a nossa live. Hoje, eu estou aqui na presença de duas pessoas muito especiais. Professora doutora Patrícia Luiza, que trabalha no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a intérprete Aline. Então teremos tradução simultânea para Libras e para português. Eu tenho um grau de surdez, né? Eu uso aparelho auditivo já há uns 5 anos ou mais. E comecei a aprender Libras para me aproximar da comunidade surda. E mal comecei, já conheci pessoas muito especiais. Dentre elas, Patrícia Luiza. E Patrícia tem muita coisa a nos dizer. Então, vamos lá. O atual presidente tem a terceira dama, que faz sempre tradução de Libras, que consegue falar em Libras. E isso deu a entender que ele faria políticas inclusivas. E, de certa forma, eu, que não sou simpática, óbvio, a essa pessoa que está na presidência, eu, como deficiente auditiva, eu fiquei na esperança de alguma coisa ele fazer de bom, nem que fosse pela comunidade surda. Quando conheci Patrícia, uma das primeiras coisas que eu perguntei, que eu fiz questão de perguntar, é se o governo que está aí está atendendo às necessidades da comunidade surda. E ela me mostrou um documento do MEC sobre o método fônico que estão impondo agora. Então, vou perguntar para Patrícia. Minha primeira pergunta é: como é que foi feito esse documento? A comunidade surda foi consultada por esse governo? O que eles estão fazendo? Atende a vocês? Vocês estão felizes, satisfeitos, se sentindo representados? E também, o que seria esse método fônico, se é uma coisa boa para vocês? Então, vamos deixar agora Patrícia falar, e a intérprete agora vai explicar para vocês, para quem não entende Libras, o que Patrícia está nos dizendo. Ela tem muito a nos dizer. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, primeiramente. Bem-vinda, Élica. Esse é o sinal dela. Bem-vinda para o mundo surdo. Eu estou muito feliz. Bom, em primeiro lugar, o que ela disse sobre a primeira-dama, né? Eu gostaria de explicar mais claramente. Nós temos muitos surdos que pensam que, por ter uma primeira-dama que sabe língua de sinais, a gente vai ter tudo de positivo para a comunidade surda, mas vocês precisariam entender que é bem diferente o primeiro-damismo das políticas públicas. São coisas distintas. O primeiro-damismo, ele consiste em paternalismo, caridade, assistencialismo, e não é assim, é bem diferente. As políticas públicas, elas são responsabilidade do governo. Porque, em primeiro lugar, nós temos que usar a língua de sinais, que é o nosso direito, já está em lei.
tendo a língua de sinais, nós temos a língua de sinais não graças à primeira-dama, mas por causa da lei que já existe. É um direito linguístico nosso que já de muitos anos, de muita luta da comunidade surda foi conquistado. Então, as políticas públicas elas têm que ter uma relevância muito maior do que o primeiro-damismo. Nós precisamos saber diferenciar essas duas coisas. As políticas públicas é o que é o lado certo, porque é uma lei, é o nosso direito, é obrigação do Estado fornecer para a comunidade surda por conta da lei, por conta de toda a trajetória de lutas que nós temos pela comunidade surda. Então, nesse momento, no MEC, nós temos uma diretoria de políticas educacionais bilíngues surdas. E no MEC, nós temos essa diretoria, mas ela existe não por conta do Bolsonaro, não por conta da primeira-dama, não foi ofertado por eles, mas sim por toda a trajetória, todos os anos, desde 2014, que o grupo de trabalho fez um relatório de políticas linguísticas pela educação bilíngue da língua de sinais e português. Esse documento é muito valioso, nós pedimos a inclusão da língua de sinais, isso é muito importante. Esse documento já vem de muitos anos, é uma luta da comunidade surda, da FENES, é uma luta nossa, da nossa liderança surda. É uma luta, nós lutamos muito para conseguir incluir. Então, a diretoria de políticas educacionais bilíngues significa que é uma coisa muito positiva para nós, mas vamos torcer para a implementação dela. Mas a minha preocupação, como a Élica me perguntou agora, é o método fônico. O MEC já criou uma comissão que tem por responsabilidade essa comissão a resolução de questões da alfabetização com o método fônico. Foi uma dessas resoluções de responsabilidade do grupo. Mas temos pessoas surdas nesse grupo, temos pessoas especialistas na educação bilíngue para a alfabetização dos surdos. Nós temos isso lá? Não, nós não temos. Não. Então, por isso, eu acredito que, como temos essa preocupação, como temos essa nota, tivemos essa nota, a nota técnica, esse é o sinal da nota técnica, da FENES, explanando essa preocupação, e também nós tivemos uma carta da ANPOL. A ANPOL, ela, semana passada, entregou uma carta explicando mais claramente o que seria o método fônico, até que para a comunidade surda, porque ele não funciona, não é possível ser usado, porque o método fônico, ele significa que ele está ligado mais à oralidade, à sonoridade, para usar essas capacidades, especificidades para a escrita. E os estudos mostram que isso não é possível para a comunidade surda, até eu mesma. Eu fui alfabetizada no método global, que é diferente do método fônico. Então, eu tenho como escrever sobre isso, eu tenho lido e escrito sobre isso por causa do método global. Esse sim, que se preocupa mais com a leitura, se preocupa mais com o letramento. É diferente, essa preocupação é maior pelo método global, de entendimento das palavras. Então, o mais importante é a gente saber que a língua de sinais ela tem que ser adquirida na primeira infância. O surdo ele tem que ter entendimento fonológico da língua de sinais, entender qual é aquele sinal, qual é o parâmetro que combina, qual é o movimento, qual a localização, a expressão facial. Enfim, adquirir a língua de sinais na primeira infância para aí sim conseguir usar um outro método para a escrita do português. O fônico, você vai usar a capacidade auditiva e oral da pessoa. Não funciona, então a gente tem que ter acesso à língua de sinais. O método fônico, ele não funciona com a comunidade surda. Nós temos um caminho melhor para a alfabetização de surdos, mas não é o método fônico. E a gente está esperando isso acontecer. Então, a minha preocupação é essa, porque lá eles já estão avançando com o trabalho. Já tiveram a Conferência Nacional de Alfabetização, ela está acontecendo, aliás, e
Porque já temos esse método e alguns ouvintes já estão reclamando que o método fônico já não funciona para os ouvintes, imagina para os surdos. Pois é, e eu estava lendo, né, me preparando inclusive para entrevistar a Patrícia, e eu fiquei assustada da quantidade de pessoas surdas que não são alfabetizadas, porque exatamente desistem pela dificuldade e muitas utilizando o método fônico. Aí veja bem o que Patrícia está nos dizendo. Tá sendo imposto por este governo, pelo MEC também, um método que elas, pessoas surdas, sequer foram consultadas. Patrícia é doutora em educação e não foi consultada se esse método seria bom ou ruim. Parece que isso é recorrente nesse governo. Eles não nos consultam para nada. No caso, aqui, eu sendo professora do Cefet, também representando professores das universidades, institutos federais, nós também, né, estamos recebendo de forma imposta um projeto como o Futurice. Ninguém foi consultado. E isso vale para outras reformas também, como já aconteceu pós-golpe, a reforma do ensino médio, onde nós também não fomos consultados, nós que estamos, né, na sala de aula, na labuta, todo dia, nós também não fomos consultados sobre essa reforma do ensino médio. Está acontecendo a reforma da Previdência, que não é uma coisa que de repente a população, se entendesse, votaria a favor. Enfim, parece que é uma característica desse governo impor medidas. É autoritário. E me surpreendi quando a Patrícia veio falar que isso estava acontecendo também com a comunidade surda e justamente na primeira infância, na educação básica, que é algo tão importante, né, que a gente briga tanto para ter uma educação inclusiva, de qualidade. Então, a comunidade surda está recebendo uma pernada, como nós, professores e professoras também, deste governo. Concorda, Patrícia? Concordo, exatamente, concordo. E falo ainda mais. Na época do governo, assim, anteriormente no governo do PT e comparando com o governo atual, tem muitas diferenças. A diferença é o diálogo. O governo do PT, nos governos do PT a gente teve diálogo, a gente negociou. Foi difícil, mas conseguimos negociar, tivemos pautas, tivemos propostas, conseguimos ter voz. Nos governos do PT, nós tivemos, pela comunidade surda, a criação do Letras Libras, do curso superior. E o Letras Libras, o primeiro Letras Libras foi em 2006, lá na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E a primeira turma foi em 2012, nós tivemos uma turma grande e o governo da Dilma, ele teve um plano Viver Sem Limites. E aí tivemos um crescimento de polos em vários estados do curso de Letras Libras. Então, nós tivemos também o curso de Pedagogia Bilíngue à distância. Ele já existe pelo INES, a responsabilidade é do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que a importância é a formação do Letras Libras e a formação do pedagogo bilíngue. E isso foi avançando. Os surdos tiveram várias conquistas. Por isso que a primeira-dama talvez tenha aprendido língua de sinais, através dessas políticas públicas que existiram. Que a primeira-dama pode ter sido aluna de um professor que se formou no Letras Libras. Então, por isso eu comparando os dois governos, tem muita diferença, não só para os surdos, mas para a sociedade em geral. Para os indígenas, para os negros, para os LGBTQ. Enfim, nós temos várias sociedades dentro da nossa sociedade que têm um tratamento diferente. Como no governo anterior tivemos mais respeito, nos governos anteriores tivemos mais respeito e agora não estamos sendo respeitados. Então, temos que saber a diferença entre
neoliberal, que são coisas mais capitalistas, sobre o capitalismo, sobre o livre mercado, sobre a preocupação do crescimento dos bancos, das indústrias, mas esquecendo a preocupação da desigualdade social, esquecendo a preocupação de uma vida mais digna para as pessoas que estão com baixa renda. Tem uma diferença entre os dois governos, então as filosofias são diferentes. Por isso que tanto a esquerda e direita, né? Quem está me assistindo, eu não sei qual é o lado. Direita e esquerda. Então, falando direita e de esquerda, a minha filosofia combina mais com a esquerda porque pensamos mais no social, no bem-estar, oportunidades iguais para todos. E no governo da direita nós temos desigualdade, nós temos mais preocupação com a superioridade de alguns grupos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como vocês viram, por exemplo, no Chile, nós temos um governo de direita e está rolando uma revolução agora, um caos social que vem crescendo. E a primeira-dama, ela sabe língua de sinais e vai dar oportunidade pra gente. Não é assim, né, gente? Vamos pensar nas políticas públicas, que é bem diferente, tá bom? Obrigada. Muito bem, você vê? Por isso que eu preciso aprender Libras para conversar muito mais com Patrícia, né? A gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa se entender melhor. Olha só, muita gente comentando aqui nas postagens, né? Jurema está perguntando. Jurema pergunta, e é uma pergunta também que eu ia fazer, se existem muitos doutores surdos no Brasil, se você tem noção mais ou menos da quantidade de doutores surdos no Brasil. Atualmente são por volta de 35 doutores surdos entre a área da educação, a área da linguística, a área de tradução. São 35 doutores surdos já formados. Então, se iniciou com a doutora surda. A primeira foi a Gladys Perlin. Que legal. Gladys Perlin. A tese dela foi defendida em 2003 e até então, até 2019, nós tivemos a defesa de 35 teses de doutores surdos aprovadas. Eu fui a 7ª doutora surda no ano de 2010. Obrigada. 2010 eu defendi a minha tese, então esse período foi graças ao governo do PT, né? Vários surdos chegaram ao doutorado. Temos muitos surdos mestres, acho que já temos 150 mestres surdos. Eu tenho muito orgulho, porque a gente avançou muito. Ai, que legal. Que legal. Já falaram aqui também da minha camisa. Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Como eu falei para vocês, eu sou surda, tenho um grau de surdez. E, por exemplo, eu fui ver Bacurau, né, o último filme nacional que está aí bombando nas telas de cinema, e eu compreendi muito pouco. Eu estava sem o meu aparelho auditivo e eu compreendi muito pouco. Então, é uma luta nossa. Eu acho que está na lei que a gente tem que ter legendas em qualquer material audiovisual brasileiro. E eu também me juntei com Patrícia, que a gente quer aumentar essa luta e ver se a gente consegue fazer valer a lei de colocar legenda em todos os materiais audiovisuais, não somente nos cinemas. Vídeo no YouTube, Netflix, né? Material nacional geralmente não tem legenda. E a gente precisa de legenda para a gente também se emocionar. Então, isso não é uma luta só da comunidade surda. Quando a gente chega num ambiente e vê que esse ambiente é inclusivo, tem o chão tátil para cego, tem rampas de acesso, tem intérpretes, a gente se sente que está no mundo melhor, a gente sente que está no mundo melhor.
Eu acho que isso é bom para o mundo de uma forma geral. Não somos nós que somos deficientes. É o mundo que é deficiente, que não nos inclui. E veja bem, não é tão difícil assim fazer o mundo melhor. Eu me emociono falando. Tem mais perguntas aqui. Perguntando para a Patrícia se ela pode falar da LBI como políticas públicas. E o que seria a LBI? A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos nela vários aspectos, não só escolar, mas de acessibilidade no cinema, acessibilidade em concursos, acessibilidade entre outros espaços, não só para surdos. A LBI, ela não atende só os surdos, mas são as mais variadas deficiências, o autismo, a cegueira, a síndrome de Down, os cadeirantes. Então, falando mais da parte dos surdos, nós temos a escola bilíngue, nós temos a legenda, nós temos as provas em Libras, em concursos, vestibulares, enfim, as possibilidades em questão. Então, a LBI trata disso, é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é do ano de 2015. Tá. Eu que me exponho, eu recebo todos os dias alguém me xinga na internet. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui ao lado de Patrícia, que estou aprendendo Libras para me aproximar de pessoas como Patrícia, que esse vídeo está sendo feito no Sebo X, que é um lugar muito especial aqui no Rio de Janeiro, Praça Tiradentes 9, sala 611. Aqui tem muitos CDs, LPs, livros, a preços super bacanas aqui. Então venham conhecer o Sebo X. E vou finalizar então o vídeo fazendo mais uma pergunta para a Patrícia. Como eu estava dizendo, pelo fato de eu me expor, eu sou xingada todo santo dia. Todo dia alguém me xinga por algum motivo. E aí eu tenho uma forma de lidar com isso. Eu procuro desprezar. Ou, se eu puder ainda, a gente abraça a pessoa. Porque como pode, assim, uma pessoa que não me conhece me xingar? Pelo pouco que eu vi aqui da Patrícia, que já vi que ela também é da pá virada, feminista, empoderada, certamente ela também sofre ataques de bolsomínios. E aí eu quero perguntar para a Patrícia. Patrícia, o que você faz com esses ataques que você recebe? É uma coisa super simples. Que é isso? Dou beijo no ombro. Aprendi. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não poderia deixar de apresentar a vocês essa figura que é a Patrícia Luiza, professora doutora de pedagogia do INES. Vocês podem ter certeza que eu vou estar coladinha nela daqui para frente, certo? Que a gente, como vocês estão vendo, a gente tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada por nos acompanhar, por nos prestigiar. Obrigada. Muito obrigada, de nada.